Olá, my sisters e my brothers! Sejam muito bem-vindos a este vídeo, bem-vindos a este canal. Eu sou a Camila Costa, para quem não me conhece, muito prazer. O assunto que eu gostaria de trazer neste vídeo de hoje é sobre os processos da vida. Sim, gente, tudo que é grandioso, toda conquista, tudo que vem de bênçãos dos céus para a nossa vida aqui na terra, tudo exige de nós passarmos por um processo. E eu gostaria de estar falando um pouco sobre os processos. Já atravessei um longo deserto na minha jornada. Todos nós temos um propósito de vida. Muitos já sabem qual é o seu propósito de vida, outros ainda não descobriu, mas tenha sensibilidade. Ore muito a Deus para que você descubra o seu propósito. Você também precisará passar por este processo. Então vamos lá, gente. Precisamos atravessar um deserto em nossa vida. E você acha que Deus, ele nos permite passar por este deserto porque ele quer que nós sofremos? Eu acredito que não, de forma alguma. Deus, ele não quer que os seus filhos sofram. Se ele permite que passamos por desertos, por este processo, é porque ele quer nos amadurecer, ele quer forjar nosso caráter, ele quer extrair o melhor de nós para que ele entregue para a nossa vida todas as grandes bênçãos que ele tem para cada um de nós. Então a gente precisa passar por este processo para maturidade. E no período deste processo, eu separei aqui 5 emoções, sentimentos que nós sentimos, é do ser humano, é inevitável, mas que a gente precisa ter vigilância, sensibilidade para quando eles vierem no nosso coração, a gente saber identificá-los e não permitir que estes sentimentos, estas emoções nos paralise. Então, eu quero citar aqui para vocês 5 destas emoções que são campeãs em paralisar o ser humano, em fazer com que o ser humano desista no meio do caminho, que o ser humano desista no processo, desista no deserto. Processo, deserto, ambos têm assim o mesmo significado. A gente, primeiramente, a gente tem que saber entender que para alcançar a terra prometida, para alcançarmos o nosso propósito de vida, algo grandioso que são as bênçãos divinas, a gente tem que entender que a gente precisa passar por esta fase. E cada ser humano tem o seu tempo. O meu tempo vai ser diferente do seu, o seu vai ser diferente de fulano e de ciclano. Então, uma coisa que não podemos de forma alguma é nos compararmos com a vida do outro, nos compararmos com o resultado de outras pessoas, porque cada um de nós tem um determinado tempo, tem um processo. Às vezes você vai demorar um pouco mais para amadurecer. Então, não podemos nos comparar, achar que estamos atrasados e pensar que Deus abençoa só a vida dos outros e esquece da nossa. O importante é você sentir paz no seu coração, você sentir que você está no caminho certo. E a melhor forma de sentir esta paz no coração é você aumentar a sua espiritualidade, você buscar a Deus no profundo, viver de oração. Existem muitas formas de você aproximar Deus da sua vida: jejum, oração, leitura da palavra, porque o coração de Deus está ali, né, na palavra, na Bíblia. Buscar por conhecimento para que você alimente a espiritualidade, alimente a sua fé. Isso tudo vai te fortalecer para passar por este período do processo e não desistir. Mas o que eu quero trazer neste vídeo de hoje são 5 emoções que eu separei que
Tentaram me derrubar, mas o meu Deus é forte e até hoje, claro que elas vêm, elas chegam mesmo, elas são reais, elas chegam, mas a gente não pode deixar que elas façam morada em nossa vida. A gente tem que reconhecê-las, saber que elas existem, mas que são emoções negativas do inimigo para tentar nos paralisar, para tentar nos fazer desistir no meio do caminho. E isso não pode acontecer. Precisamos ser obstinados, perseverantes e acreditar que nós iremos chegar onde nós queremos chegar, que nós iremos alcançar aquilo que buscamos, por mais que leve tempo, por mais que venha diversas adversidades no meio do caminho, por mais que tenha muitos buracos no nosso percurso, por mais que a gente caia, a gente precisa levantar, a gente erra, mas a gente precisa levantar e continuar caminhando. Então é isso, vamos lá, gente. Quais são estas emoções, estes sentimentos que eu separei aqui para poder estar falando um pouco sobre eles com vocês, para vocês serem sensíveis e não deixar que estas emoções te paralisem. A primeira delas, eu acho ela poderosíssima para paralisar o ser humano, é o medo. Gente, o medo, claro, em uma dosagem correta, ele é até necessário em nossa vida, porque a gente também não pode viver loucamente, de forma imprudente. Então, de uma forma dosada, o medo, ele é bem-vindo. O problema do medo é quando ele nos paralisa. Ele é muito forte para poder nos fazer desistir, nos paralisar. Então precisamos ter atenção ao medo. O medo nada mais é do que muitas coisas que a gente coloca na nossa cabeça e coisas que nem mesmo vai acontecer, mas a gente coloca medo em cima disso e fica com medo de agir, de tomar decisões que são importantes em nossa vida. Então, precisamos nos libertar do sentimento, da emoção do medo. O medo, ele só nos trava. É a segunda emoção que eu separei. Eu acho que a gente precisa ter muita sensibilidade quanto a ela, porque ela é o oposto da fé, que é a dúvida. Quando você duvida, você está desacreditando, ou seja, o oposto da fé. Porque a fé é você acreditar sem duvidar naquilo que você ainda não vê, mas que você espera. Então, quando você tem dentro de você este sentimento da dúvida, você está duvidando, você está deixando de ter fé. Não tem jeito, gente. Para agradar a Deus, você precisa ter fé nele. Você precisa acreditar sem duvidar. Então, se ele plantou um sonho no seu coração e você está deixando a dúvida te dominar e te paralisar, é porque você não está confiando nele. Você não está entregando o controle da sua vida nas mãos dele. Claro que fé sem obras é morta. Precisamos fazer a nossa parte aqui como seres humanos, precisamos agir, mas agir com fé e confiando sem duvidar, porque a vitória vai chegar mais cedo ou mais tarde, independentemente do tempo do processo que for que nós vamos precisar passar. A terceira emoção que eu separei foi insegurança. Gente, a insegurança, ela derruba muito o ser humano. Ela nos faz nos sentirmos incapazes, incompetentes, e nós somos imagem e semelhança de Cristo, imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos capazes de tudo que desejamos, de realizarmos, de conquistarmos. E a insegurança, ela nos diminui, ela diminui a nossa capacidade. Então, a gente tem que ter atenção com a insegurança. A gente precisa, sim, tomar a iniciativa, dar o primeiro passo. Vou dar um exemplo para vocês deste canal aqui no YouTube. Gente,
Quantas vezes, já tem muito tempo que vou começar a gravar vídeo no YouTube e a insegurança, essa bendita insegurança, que me impediu de tomar o meu primeiro passo, porque eu fiquei com a insegurança, o medo, a dúvida, né? Todos juntos, mas a insegurança que me fez me sentir incapaz. É, não começa, você não tem capacidade, e coisas que vêm martelando em nossa cabeça para nos paralisar. Então, ao estudar bastante, buscar por conhecimento e de saber que a gente não vai começar perfeito. Claro que a gente vai, o meu primeiro vídeo, meu segundo, terceiro, vai ser um vídeo extraordinário? Não, você precisa começar e depois, ao longo do tempo, ao longo do processo, este famoso processo, a gente vai melhorando, a gente vai se lapidando, vai evoluindo. Então a gente não pode deixar que a insegurança nos impeça de dar o nosso primeiro passo. Precisamos tomar iniciativa. A melhora vem no meio do caminho. Não espere pelo tempo perfeito. Não espere o momento ideal, porque ele não existe. Não espere para estar preparado, você se prepara depois que você começa. No meio do caminho, você vai evoluindo para tudo. Então não permita que a insegurança te trave, te paralise. Ela é poderosa para paralisar o ser humano. Então saiba identificá-la. Ela vai chegar mesmo porque ela é espertinha, ela chega de fininho, mas você não vai permitir que ela faça morada dentro de você e que ela te paralise para que você não vá em busca dos seus objetivos. A quarta, a quarta emoção, o quarto sentimento, que é um mal do ser humano também. Já senti muito, ainda sinto, mas eu trabalho, gente. Eu sou ser humano como vocês e como qualquer um, todos nós temos essas emoções, elas chegam em nossa vida, é o inimigo agindo para nos paralisar, mas a gente tem que ter entendimento para não permitir que trave a nossa passagem, a nossa caminhada. A gente tem que seguir, a gente tem que seguir com confiança. Nós precisamos seguir acreditando em Deus, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então a quarta é a angústia. Gente, quem de vocês nunca se sentiu angustiado? Eu acredito que até neste exato momento você pode estar vendo este vídeo e estar se sentindo angustiado. Eu já senti angústias de não querer sair da cama, de desacreditar de mim, desacreditar da vida, dos meus sonhos, de tudo. Mas eu soube identificar a tempo esse sentimento e de não permitir que ele acabe com os meus sonhos, que ele acabe com a minha vontade de viver, de fazer a diferença na minha geração, porque todos nós temos sim o que contribuir positivamente com alguém. Você pode ter certeza que existe algo em você que você pode contribuir na vida de alguém. Você tem um conhecimento que a outra pessoa não sabe, você pode contribuir, você pode ajudar. Todos nós estamos aqui por um motivo e todos nós somos importantes, somos amados. Então, não podemos deixar que a angústia nos faça perder o gosto pela vida, nos fazer desistir, desanimar dos nossos sonhos. Claro que existem diversas coisas, muitas adversidades, acontecem tragédias, coisas que nós não estamos esperando e que fogem do nosso controle. E vai trazer angústia para a gente, mas precisamos acreditar, confiar em Deus, de saber que nada foge do controle dele e entregar inteiramente a nossa vida, nossa família, nosso propósito de vida, nossos objetivos, nossos sonhos, tudo nas mãos dele e fazendo a nossa parte todos os dias, aquele trabalho de formiguinha. Gente, é melhor o trabalho de formiguinha, um pouquinho por dia, você evoluir 1% a cada dia, do que você querer muita coisa em um dia só e querer muitos resultados e depois você parar.
É a mesma coisa da academia. Vou dar um exemplo da academia. É melhor você ir todos os dias, vamos falar assim, de segunda a sexta, que é os dias que eu faço academia. Você ir, faz 1 hora e meia por dia. Você não precisa começar pegando tanto peso. Você faz ali, se exercita para o seu corpo estar saindo do sedentarismo. E você faz todos os dias um pouco. É melhor do que você ir um dia, ficar lá 2 horas, 2 horas e meia na academia e pegar muito peso e depois desistir, não querer ir mais. Então é melhor você fazer um pouquinho a cada dia do que querer fazer muita coisa, tudo de uma vez e depois ficar esgotado e desistir e parar. E eu tô dando o exemplo da academia, mas é em tudo na vida. É, como a leitura, gosto muito de ler. É melhor você ler 1, 2, 3 páginas por dia do que pegar um livro e ler a metade dele, ele todo em um dia e depois não querer pegar nenhum livro nunca mais para poder ler. Então a gente precisa dosar. É melhor fazer um pouquinho por dia, constância, aquele é maçado mesmo, é constância todos os dias, aquela perseverança, aquela persistência. É isso que vai trazer os resultados para nossa vida e não aquele extremo de você querer fazer tudo de uma vez e depois você parar e você desistir. Então, resultado, gente, é trabalho de formiguinha, não tem jeito, não dá para fugir. É dia após dia. Claro que vai ter os dias de esgotamento. Ser humano, ele cansa. O que eu faço quando eu estou cansada? Eu descanso, eu não paro, eu não desisto. Eu falo, hoje eu vou descansar a minha mente, vou descansar o meu corpo, porque eu não estou aguentando, eu estou exausta, eu estou esgotada. Mas depois de um bom descanso, você se renova e começa tudo novamente, porque o segredo é você descansar e não desistir. E não se esqueça, trabalho de formiguinha, a constância é um pouquinho por dia. É melhor você evoluir 1% a cada dia do que querer evoluir muita coisa de uma vez e depois você parar no meio do caminho. E a quinta, que eu deixei a quinta e por último, porque essa daí pega todo ser humano. Gente, se você é uma pessoa que não tem essa emoção, esse sentimento, você deixa aí nos comentários, porque palmas para você. Porque é o mal do século, é o mal da humanidade e a gente precisa muito trabalhar essa emoção porque ela faz um mal danado dentro de nós, que pode causar até realmente uma doença física, de tão mal que essa emoção causa, que é a ansiedade. Gente, ansiedade nada mais é do que uma preocupação com o futuro. E muitas das vezes a gente se preocupa com coisas que a gente nem sequer sabe se vai acontecer. E na verdade, muitas de nossas preocupações realmente nem vão acontecer. E a ansiedade, a gente fica preocupado com o futuro, sofrendo no presente. A gente precisa respirar. Eu faço muito isso, gente. Eu estou falando aqui, mas não quer dizer que eu não sou ansiosa. Eu tenho todas essas emoções, já tentaram me paralisar, mas por eu saber identificar elas, que eu estou aqui gravando este vídeo falando para você, porque quando a ansiedade vem, ela vem forte mesmo. Eu sinto a ansiedade, mas respira fundo, sinta a sua respiração. Trabalhe a sua mente para você estar no momento presente. Tenta. Pensamento é uma coisa assim, né? Que a gente não consegue controlar. Mas tenta buscar na sua mente o momento presente, você sentir a sua respiração, isso vai ajudar muito com a ansiedade. Uma coisa que causa muita ansiedade no ser humano são as redes sociais. As redes sociais, ela tem algo muito positivo que impulsiona profissionalmente a vida de muita gente, mas por contrapartida, ela tem o lado negativo dela,
que causa muita ansiedade, muito sentimento de comparação. Aí você fica preocupado, você acha que a sua vida não tá caminhando, não tá saindo do lugar. Aí você fica vendo a vida linda e maravilhosa das pessoas, porque todo mundo vai postar só o lado bom da vida. Ninguém vai postar os seus medos, as suas angústias, as suas dúvidas, a sua insegurança. As pessoas vão postar somente o lado bom da vida delas. E você acaba se comparando. Eu falo você porque eu também já senti isso. Mas hoje eu não permito que isso entre no meu coração, porque somos únicos. Cada um tem uma vida, cada um tem um caminhar. Então a gente não deve se comparar com ninguém. Gente, essas foram as 5 emoções que eu separei. Beber uma aguinha aqui porque coloquei uma aguinha aqui, gente, porque eu começo a falar. Hoje não vou falar muita coisa para que ele não fique tão extenso. São sobre essas emoções. Claro que o ser humano tem diversas outras emoções, tanto negativas como positivas, mas eu escolhi essas 5, foi as que eu achei mais fortes, as que mais têm o poder de nos paralisar durante este processo, o processo do chamado até o cumprimento do propósito. Então a gente precisa ficar atentos a essas emoções, não permitir que elas façam morada dentro do nosso coração, saber identificá-las, troque essas emoções pelas emoções positivas, troque a dúvida pela fé. Viva no profundo com Deus. Deus é o seu melhor amigo. Ele é aquele que pode te ajudar na angústia, na tristeza, te ajudar com medo. O medo o oposto do medo é a coragem. Quando você está no caminho da fé, você está no caminho de Deus, você se torna uma pessoa corajosa. Através da coragem que você cria, por você ter uma fé grande de confiar no Deus Todo-Poderoso. E é isso, gente. Aproxime de Deus, alimente a sua espiritualidade dessa forma. Essas emoções, elas vão chegar, mas elas não vão entrar dentro de você. E se elas entrar, elas vão só dar uma passadinha e já vão sair correndo, porque você é muito mais forte do que tudo isso. Isso, gente, que eu gostaria de ter trazido aqui para vocês neste vídeo. Espero que tenha feito sentido na sua vida. Não permita que essas emoções te paralise. Faça que você enterre os seus sonhos. Os seus sonhos precisam estar vivos dentro de você. E nada melhor do que a fé, do que você acreditar no Deus grande, no nosso Criador, que Ele é um Deus de milagres e Ele é capaz, sim, de realizar tudo aquilo que arde dentro de nós. E não se esqueça de fazer a sua parte. Fé sem obras é morta. Precisamos agir, precisamos ter coragem e persistir. E também não se esqueça da constância e do trabalho de formiguinha. É todo dia. E está cansado? Descansa, mas não desista. Gente, um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.